Tribuna Transamérica, com Marcelo Giuliani. Minha amiga e meu amigo, cola o ouvido bem pertinho do seu rádio aí, que tá chegando notícia boa, hein? A saúde em Minas está mais pertinho da Zona da Mata. Isso mesmo. Com as ações do governo de Minas, a saúde está mais pertinho das cidades da região, com mais 118 novos ônibus do Transporta SUS. Mais pertinho de quem mais precisa, com a nova base de transporte aeromédico em Juiz de Fora. A saúde de Minas está mais pertinho das famílias, com os 9 novos postos de saúde construídos e com os 32 vacimóveis na região. Mais pertinho de quem precisa de exames, com os 13 novos tomógrafos e 8 novos mamógrafos para nossa região. Então, quer saber mais sobre como a saúde está mais perto da Zona da Mata? Saiba mais em @governomg. @governomg. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Tribuna Transamérica. Maio é o mês da campanha Bordeaux. Os meses agora estão ganhando cores exatamente para alertar sobre doenças, né, e tratamentos de algumas determinadas doenças. E este Maio Bordeaux chama atenção para a importância de identificar corretamente as causas das dores de cabeça. Uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos, né? A cefaleia pode ter diversas origens, desde sinusite e enxaqueca, até problemas relacionados à postura, sono e até alimentação. Nós vamos tentar entender um pouco mais hoje. Nós falamos disso ontem com o Dr. Leandro Cruz, vocês se lembram, né? Ele falou de cefaleia em salvas. E hoje quem está conosco é a otorrinolaringologista, doutora Kênia Chaves, mais uma vez se dispondo a vir aqui ao estúdio esclarecer sobre esses assuntos. Doutora Kênia, primeiramente, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcela, é sempre um prazer vir aqui e ainda mais falando sobre essa campanha, né, do Maio Bordeaux. A gente sabe que dor de cabeça é a 5ª doença mais comum, dor de cabeça crônica é a 5ª doença mais comum do mundo. Então, é uma coisa que a gente precisa falar bastante, né? Opa! Cai. Que a gente precisa falar bastante. E a gente sabe que 15% da população mundial tem dor de cabeça crônica. E só pensando em enxaqueca, são 30 milhões de brasileiros, um pouco mais de 30 milhões de brasileiros. Ou seja, é muita gente, a gente precisa falar mais sobre o assunto, né? Agora, também é muito negligenciada, não? Eu digo isso porque é muito comum, eu sei porque às vezes eu vou numa farmácia, numa drogaria, e já cansei de ver pessoas chegando, eu tô com uma dorzinha de cabeça aqui, você tem um analgésico? Aí a pessoa, toma isso aqui que melhora, né? E não procura saber a causa, de repente melhora. Melhora na hora, melhora 2 dias, 3 dias, se for crônica ela vai voltar, né, doutora? Vai voltar. E o que a gente fala? A gente estima que só em torno de 40% dessas pessoas que têm enxaqueca realmente tem o diagnóstico correto e tem o tratamento correto, tá? Inclusive, a enxaqueca é a cefaleia primária mais comum. O que é isso? A cefaleia pode ser causada por alguma outra doença de base, por exemplo, uma doença do nariz, ou pode ser só dor de cabeça como doença mesmo. Sim. A enxaqueca é a mais comum. E esse ano, o slogan da campanha é 3 é demais, exatamente para reforçar o tratamento preventivo. O que é isso? Mais de 3 crises por mês é necessidade de fazer o tratamento preventivo. A enxaqueca, ela pega uma população economicamente ativa, são população jovem, principalmente mulheres, mas população entre 20 e 40 anos. Então, é uma população muito ativa economicamente. Sim, então, quando a gente tem, e é uma dor de cabeça muito forte, que a pessoa tem que parar tudo que está fazendo. Ou seja, é muito prejuízo, tanto para o país, quanto sofrimento para a pessoa. E muita gente associa a dor de cabeça a sinusite, né? Como diferenciar uma cefaleia causada por sinusite
de outros tipos, como, por exemplo, a enxaqueca? Pois é, isso é o erro mais comum da população. Não é? Primeiro de tudo, a presença de sintoma nasal. Para ser sinusite, eu preciso ter algum sintoma nasal. Ter nariz entupido, catarro, coriza, secreção descendo para a garganta, tosse. E segundo, a dor de cabeça, o padrão de dor de cabeça. A dor de cabeça da sinusite, em geral, é uma dor na face. Bem comum aqui nessa região frontal, Sei. em cima dos olhos, ou aqui maxilar. E normalmente é um tipo de dor, tipo um peso ou uma pressão na cabeça. É daquela que parece até que você vai fechar o olho, né? Eu tinha uma amiga que fala que olhava para baixo, parecia que ia cair o rosto, porque é muito peso mesmo, Eu tá? conheço pessoas também que sofriam com isso. E a enxaqueca já é um padrão completamente diferente. Primeiro que a enxaqueca é só dor de cabeça. Não tem sintoma nariz, nada disso. Nada. E segundo, é uma dor de cabeça muito mais forte. Normalmente ela é de um lado só. Ela é pulsando e ela tem outros sintomas que é enjoo, vômito, o barulho, a luz pioram a dor de cabeça. Costuma ter história na família. Então tem um quadro bem maior envolvido aí na enxaqueca. Quais são os gatilhos que desenvolvem isso, doutora Kênia? Para enxaqueca, eu vou citar os mais comuns, mas tem variação de pessoa para pessoa. Tá. Primeiro, privação de sono é extremamente comum. Segundo, desidratação, pessoa que está bebendo pouca água. Estresse. Hormônios femininos, até por isso que é mais comum nas mulheres. Então, né? tanto o uso de hormônio para anticoncepção ou para reposição hormonal, quanto alterações, variações normais, como a TPM ou mesmo climatério, a menopausa. E outros são os gatilhos em relação à alimentação. Os mais comuns, queijo amarelo, chocolate, uva e vinho, só coisa boa. E também... Não tira uva e vinho aí, por favor. Deixa isso. E também alguns adoçantes e alimentos ricos em glutamato, como salsicha, bacon, são alimentos industrializados. Exatamente, isso é verdade. É interessante, né? A enxaqueca é mais comum em mulheres. Ontem o doutor Leandro estava comentando que a cefaleia em salvas é mais comum em homens. Isso, exatamente. Já é uma diferença importante para a gente. Importante isso para. Agora, existem dores de cabeça também que têm origem em causas que as pessoas nem imaginam. Como problemas na respiração ou no sono, por exemplo, doutora? Tem. A sinusite é uma causa de dor de cabeça muito conhecida, mas a gente tem outras causas menos conhecidas, mas tão importantes quanto. Uma das causas a gente chama de cefaleia rinogênica, que é quando tem contato de estruturas internas no nariz. É um pouco mais difícil das pessoas imaginarem, mas vamos lá. O septo é essa estrutura do nariz que divide uma narina na outra. Quando, em vez de ele ser reto, ele é torto, ele faz uma barriguinha para um lado, ele pode encostar dessa parte aqui do nariz, que em geral tem os cornetos, que o pessoal chama de carne esponjosa. Esses cornetos ficam inchados quando a gente está gripado, quando a gente está resfriado, quando a gente tem rinite. Assim. Exatamente. E aí, quando encosta o septo, o desvio de septo, com esse corneto inchado, dá muita dor de cabeça. E é uma dor de cabeça realmente bem forte, tá? Mas a gente consegue diagnosticar no exame físico, através de um teste, colocando uma substância, um anestésico e um vasoconstritor ali, e alivia na hora a dor de cabeça. Então é uma coisa fácil de diagnóstico e o tratamento é relativamente simples também. Outra causa muito comum é a apneia do sono. Aquela pessoa que ronca demais, e para um pouquinho de respirar à noite. É muito comum que acorde com dor de cabeça. Isso. Parece que acorda desfocando. Assim. E de manhã, acordar com dor de cabeça de manhã é um sinal que a dor de cabeça é causada por alguma coisa da noite. O ronco e a apneia do sono, super comum. E outra coisa também é bruxismo e apertamento dentário. Pode dar uma dor de cabeça só aqui no maxilar, mas é muito comum pegar temporal e até o alto da cabeça também. Aí você vai tratar a dor de cabeça, não vai ver que a realidade, o problema é a questão da arcada dentária, do apertamento, do hábito de apertar e ranger os dentes. Para isso existem aparelhos hoje que podem ser usados. Sim, existem placas que o dentista faz para diminuir essa pressão e dar menos dor de cabeça. Com relação à sinusite, ela também tem cirurgia que pode reparar isso, né? A sinusite crônica pode ser tratada com cirurgia. Na verdade, a gente tem tratamento com sempre lavagem nasal, sprays nasais à base de corticoide, algumas medicações, principalmente anti-inflamatórios. A gente tem também imunoterapia, a gente tem também alguns suplementos que ajudam, mas no caso de falhar esse tipo de tratamento, a gente pode fazer
fazer a cirurgia. É uma cirurgia relativamente simples, feita em bloco cirúrgico, de duração de 1, 2 horas. Não é uma cirurgia que dói depois. Uma semana depois a pessoa volta ao trabalho, só atividade física que demora 15 a 30 dias. Mas quando bem indicada, o resultado é muito bom mesmo. É aquele tipo de coisa que é o tratamento definitivo, que é o que a gente quer, né? Eu conheço uma pessoa que fez e nunca mais teve problema de sinusite. Nunca mais. É por isso que eu perguntei, exatamente por isso. Agora, doutora, você já falou aí, a hora de procurar o médico. Três crises por mês, por exemplo, é um sinal de que algo está errado e tem que procurar o especialista. Mais de 3 crises por mês não é só sinal que algo está errado, é sinal que algo precisa ser feito, precisa ser tratado. É hora de procurar definitivamente o especialista. Na verdade, toda dor de cabeça recorrente precisa ser investigada, porque às vezes não preenche esse critério de 3 por mês, mas já tem alguma outra coisa junto, por exemplo, o desgaste do dente, a apneia do sono, então a gente já precisa tratar antes. E tem alguns sinais que a gente chama de alerta. O que é isso? Precisa ir urgentemente no médico. Quais são esses sinais? Quais são esses? Principalmente quando a gente tem sintoma neurológico junto. Então, parou de mexer uma parte do rosto, parou de mexer uma parte do corpo, ou rebaixamento de consciência. A pessoa está muito sonolenta, não está respondendo bem. Precisa ir urgente no hospital. A pior dor de cabeça que o paciente já teve na vida. Aquela dor de cabeça que respondia analgésico comum e passou a não responder mais, ser refratária ao remédio. O paciente que nunca teve dor de cabeça, ou era muito raro, principalmente depois de 50 anos, e passa a ter com muita frequência, que é uma dor de cabeça nova. Isso significa que precisa ser investigado o quanto antes. Que maravilha. Então, tá aí. As orientações estão aí. Para a gente finalizar, o caminho ideal para o diagnóstico e tratamento e como a otorrinolaringologia pode contribuir nesse processo, doutora? Como a gente está vendo com essa campanha, são vários profissionais que estão envolvidos. E aí, o que o paciente faz? Ele fica perdido, onde né? Eu vou? Onde eu vou? Essa é a pergunta. Então, o paciente que tem só dor de cabeça, sem nenhum outro sintoma associado, ele vai no neurologista. O paciente que tem dor de cabeça e tem sintoma nasal associado, nariz entupido, coriza, coceira, espirro, tosse, ele precisa ir primeiro no otorrino. Por quê? Como é a investigação da dor de cabeça? Primeiro a gente vai investigar causas secundárias de dor de cabeça, como, por exemplo, as causas nasais. Isso. Então, primeiro ele vai no otorrino, a gente vai fazer os exames, que é principalmente tomografia da face e fibronasoscopia, que é uma filmagem do nariz. Se tiver alguma alteração dessa parte do nariz, a gente vai tratar essa parte do nariz, para depois investigar outras causas. Exato. Mas o nariz é uma causa muito frequente. Muito frequente. Então, por isso que a gente está falando sobre a necessidade de investigar essas causas. É bom, procure o otorrino primeiro, né? Porque vai fazer todos os exames para eliminar qualquer sintoma que seja referente a questões de otorrinolaringologista. Exatamente. Aí, se não tiver nada a ver, vai encaminhar para um neurologista. Exatamente. Não é por aí? Exatamente. Estou correto? Está certinho. Estou aprendendo. De tanto lidar com vocês, eu estou aprendendo um monte de coisa, doutora Kênia. Quero agradecê-la mais uma vez pelos esclarecimentos, pela sua disponibilidade. Algo a acrescentar? Por favor, fique à vontade. Eu que agradeço, só quero deixar minhas redes sociais para quem precisar, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, é doutora.Kênia Chaves, Kênia com K, e Clínica Labirinto, tudo junto. E olha, tem muitas dicas interessantes. Eu sei porque eu acompanho e vejo sempre muitas dicas interessantes na rede social dela, no Instagram dela. Vale a pena você acompanhar e prestar atenção nesses sintomas. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.